Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja, através desse canal Haroldo Lira CE. Bem-vindos sejam todos, graça e paz. É sempre um prazer em me reunir com vocês como igreja de Cristo, sem parede. Eu aqui e vocês aí, através do YouTube, através desse canal. Pedindo aos amados aí que se inscrevam no canal, dá o like, compartilhe a mensagem para que as pessoas que se encontram ainda com o véu da religião venham a ter o entendimento da palavra e que vivam com entendimento e saiam da mão desses cães gulosos que se encontram aí fora, se dizendo pastor, donos de igreja, e que na verdade de Deus não tem absolutamente nada. Então, abençoados, eu vou dar continuidade aqui, abrindo o livro, a carta de Paulo aos Efésios, e hoje nós vamos falar aqui sobre principados e potestade, explicando o que é. E um abençoado aí, inscrito no canal, pediu para que eu falasse sobre principados e potestades. E eis-me aqui para abrir a Bíblia e falar sobre principados e potestade. Antes, porém, todavia, contudo, gostaria de fazer algumas observações com referência a esses ridículos doutores teólogos, do quais eles pegam esse texto de Paulo, Efésios 6, do 12, do 11, 12, Efésios 6, 11, 12, e eles pregam isso daqui e dizem que isso daqui é o demônio. Dizem que isso daqui são espírito mau, são demônios, são satanás, o satanás espiritual do qual eles criaram e que não existe. Nós já mostramos para vocês aqui que não existe. Então, o que eles não suportam é que nós, os analfabetos, nós entramos aqui no YouTube, nesse canal, e nós pegamos esses doutores de divindade, que eles dizem que são doutores de divindade. Você imagina um homem dizer que é doutor em divindade. O homem é doutor, ele estuda Deus. Entendeu, abençoado? E que na verdade esses cães, eles não suportam que nós não sabemos de nada, segundo eles, e nós estamos aqui desmascarando, chamando ele de mentiroso e dizendo que eles estudaram, fizeram teologia para chegar para as pessoas, para os filhos de Deus, e dizer que o devorador é o diabo, é o satanás dele. E que nós entramos aqui e desmascaramos ele, dizendo que o devorador da Bíblia é simplesmente um gafanhoto. Entendeu, abençoado? Isso mostrando na Bíblia e chamando esses cães de mentiroso. E eles estudaram exatamente para isso, para dizer que o corpo de Cristo é um pedaço de pão, para dizer que a igreja de Cristo é as igrejas construídas por ele, e dizer que isso daí é a casa de Deus. E nós chegamos aqui e desmascaramos esse mentiroso, dizendo que o corpo de Cristo é a igreja, que somos nós. Entende, abençoado? Mostrando que o corpo de Cristo é a igreja e que Deus não habita em santuário feito por mão de homem. Não entra, não habita nessa macumba que está aí fora, denominada de igreja. E eles não suportam isso. Então, vamos aqui ao texto.
Vamos aqui ao texto, Efésios 6, 11 e 12, falando de principados e potestados, que eu vou explicar para vocês o que é. Não vai perguntar o teu cão guloso, que ele só quer te enganar. Entendeu, abençoado? Ao invés de você perguntar para esse teu cão guloso sobre o que nós pregamos, abre a Bíblia e confere. Porque o teu cão guloso, ele vai arrumar um meio de continuar te assaltando. Então, olha, Efésios 6, 11 e 12. A armadura de Deus. Eu vou ler logo aqui o 10, tá? Porque isso daqui, Paulo está falando lá com os Efésios da geração dele, né? E que Paulo tá se referindo a opositores. Paulo está se referindo àqueles que estavam como autoridade pregando religião para enganar as pessoas, como ainda está hoje aí esses cães. Então, olha, a armadura de Deus. Efésios 6:10. Quanto ao mais, Paulo falando com eles lá, não contigo, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então, Paulo recebeu a revelação do Evangelho e está pregando a eles, da geração deles, e não a nós, que nós não existia. Mais uma vez. Então, no 11, ele diz assim, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra a cilada do diabo. 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, né, eu vou te explicar logo aqui o 10, quando Paulo está falando a eles lá, aos Efésios, mandando que eles se reviste de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Olha, deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro, né, nós sempre explicamos aqui e falamos sobre diabo, sobre Satanás, sobre demônio, e que vários pregadores da graça de Deus já pregaram sobre isso, e explicamos para vocês que diabo é o opositor. Diabo é um adjetivo para aquilo que se opõe às coisas de Deus. Por exemplo, você diz, essa mulher é muito bonita, mas ela é uma galinha. Então, você está dizendo que a mulher, ela é bonita, mas ela é muito fofoqueira, ela gosta muito de namorar, entendeu, abençoado? Então, ele está usando essa terminologia para explicar que diabo é opositor. O diabo é a natureza, a nossa natureza humana é o diabo. Por quê? Porque se opõe, porque é contra o espírito. A nossa carne, ela é contra o espírito. Então, a natureza humana é o diabo, é o opositor. Entendeu, abençoado? Então, não tem nada a ver com o que o cãozinho, o doutor em teologia prega, que manda as pessoas dentro da igreja se revestir da armadura de Deus.
E que Paulo também, a armadura de Deus, Paulo também usou uma terminologia dessa palavra. Porque eles, o pastor, eles mandam que os caras tenham cuidado com a cilada do diabo. E que, na verdade, né, de acordo com esse texto aqui, não tem nada a ver com coisa espiritual. Ele está falando aqui, ó, porque revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firme, olha, contra a cilada do diabo. Então, cilada, abençoado, cilada não tem nada a ver com coisa espiritual, abençoado. Cilada é daqui, da terra. E ele diz no 12, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra o principado e potestade. Que eu vou te explicar o que é, tá? Principado e potestade. Contra, os dominadores deste mundo. Então, esse diabo do qual Paulo está mandando eles lá ter cuidado e se revestir das armaduras de Deus, que também não é literal, não é Deus vestido de armadura e etc e tal. Entende, abençoado? Isso é uma terminologia. Não tem nada a ver com coisa literal. Está se referindo ao poder, ao evangelho de Cristo. Então, e ele diz, olha, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo. Então, esse diabo do qual Paulo está mandando eles ter cuidado. É um diabo espiritual? É a pombagira? Tem nada a ver, abençoado. Ele está se referindo aqui contra os dominadores deste mundo, que não é é o mundo de Paulo, que não existe mais. É o mundo de Paulo e deles lá que estavam vivendo. Muito embora esses dominadores deste mundo de hoje continuam aí. Entendeu, abençoado? Continuam aí contra como forças espirituais do mal. E que esses principados, eles estão contra as forças espiritual do mal nas regiões espirituais. E quem são? Quem são? Esses cães que estão aí fora enriquecendo, roubando, abençoado. Esse que é o principado, que estão na região celeste. Qual é a região celeste? A região em que nós, a igreja, estamos. Entende, abençoado? Então, olha, deixa eu te explicar aqui o que é uma potestade. Que o teu pastor diz que é o diabo dele, o diabo espiritual. Potestade é poder. Potestade é um poder. E lá na época de Paulo, ele se refere a quem? Ele se refere lá ao governo exercido que era o governo romanos, né? E que potestade vem da terminologia de poder, de governo. E que, por exemplo, o Papa. O Papa ele exerce um poder. Ele é uma potestade. O presidente da República é uma potestade. Exerce um poder. Os governadores são uma potestade. Exercem um poder. E principados? Principado vem da terminologia príncipe, e que também exerce poder, e que esse poder exercido por esse principado
por esse principado em uma região que está abaixo das potestades. Entendeu, abençoado? E aonde é que está esses principados exercendo um poder? Aonde? Nas chamadas igrejas, que está abaixo do governo, que eles estão lá roubando, se dando bem, mentindo, inventando palavras fictícias, usando palavras fictícias, do qual eu já expliquei para vocês o que é uma palavra fictícia, que não existe aqui na Bíblia. Mandando tu pegar tijolo, mandando tu pegar copo d'água, mandando tu pegar uma porta, mandando tu fazer campanha. Entendeu, abençoado? Isso é uma coisa que não existe na Bíblia. Entende? E que são palavras fictícias. Então, quando Paulo se refere aqui, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, então Paulo está dizendo que ele não tinha nada contra fulano, nem contra Beltrano, que é o que nós falamos aqui. Mas o que Paulo era contra? Ele estava contra o quê? Contra a luta de Paulo era contra os principados e potestades, o governo, o poder que eram exercidos aonde? Naquele mundo de Paulo, naquele mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, do qual eles permanecem até hoje. Não eles lá, né, abençoado? Mas esses cães que estão aí fora. E que principados e potestades só tem um único governo, que é Deus, abençoado, que é Cristo. Entende? E que eles são contra. Eles são contra. Os chamados pastores são contra o governo de Cristo. E que eles que estão aí mas como espírito mal. Entendeu? Olha, Efésios 6:12. Porque a nossa luta, a de Paulo e a nossa, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, ou seja, contra a religião, o que se prega, o que se diz que não tem nada a ver com Deus, e que pega o nome de Deus e rouba em nome de Deus, e que não prega o evangelho. Então, aqui, nós não somos contra a carne e nem sangue, nós somos contra a religião, contra o que se prega, contra a doutrina, abençoado, que não é a de Cristo. Então, vou abrir para vocês aqui, olha, Isaías 9:6, te mostrando, né, quem é o verdadeiro governo dos principados e potestades, e que está acima de todas as coisas. Olha, Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, falando dele, de Cristo, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, principados e potestades é um governo. E esse governo o único governo, o único governador é Cristo. Então, você vê, né, que os chamados evangélicos, os chamados religiosos e os doutores em divindade, eles são especialistas em pegar as coisas que eles criaram como o diabo e como demônio e como Satanás,
e chamar Deus disso, deles, do que eles criaram. Porque se principados e potestades, como esses analfabetos pregam, dizendo que é demônio, que é diabo, então Deus é o cabeça. Jesus é o cabeça do diabo deles e do satanás dele. Por que, Lira? Isaías 9,6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Sorte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Entendeu, abençoado? Então, olha, continuando aqui, Colossenses 2:10, é uma mensagem curta, mas já está com quase 21 minutos. Colossenses 2:10, lendo e te explicando com a mente de Cristo, que os teólogos não têm e não vão ter nunca. Olha, Colossenses 2:10-15. Olha, também nele aqui é Cristo, tá, abençoado? Também nele estáis aperfeiçoado. Então a igreja de Cristo, né? Ela está aperfeiçoada. E ela está fazendo o que na igreja do pastor? Buscando a perfeição, buscando a salvação, buscando a redenção dos pecados, que há quase 2000 anos já foi remido. Também nele estáis aperfeiçoado. Ele é o cabeça. O cabeça é de todo principado e potestade, de todo governo. É Cristo, abençoado. É Cristo. E da igreja, abençoada, nós. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Não é o diabo, pastor. Não é o Satanás, é o demônio. Não é. É o cabeça de todo potestade, principado e potestade, é ele, Cristo abençoado. 11, nele, em Cristo, também foste circuncidado, não por intermédio de mão, ou seja, não tem nada a ver com lei, não tem nada a ver com o Antigo Testamento, e que também isso daqui não tem nada a ver conosco, porque nós não existia inteligente. Paulo está falando com os colossenses da geração dele, da época dele. E nós quando nascemos, abençoado, já nascemos com tudo, já nascemos aperfeiçoados, já nascemos como Deus sendo o nosso pastor, sendo o nosso tudo, abençoado, e nós sendo a igreja dele. Entendeu, inteligente? É para tu ler a Bíblia, não é para aplicar nada, é para tu crer, para tu ter entendimento. Que como tu é dessa geração, então tu já nasceu aperfeiçoado, tu já nasceu com tudo, para viver só por fé. Vou ter que falar quantas vezes. Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, né, Paulo está falando isso daqui para eles, não tem nada a ver com nós. Paulo está dizendo para eles lá que não tem mais nada a ver com circuncisão, não tem nada a ver com lei, não tem nada a ver mais com coisa visível, com coisa palpável. Entendeu, abençoado? E a circuncisão aqui é no Espírito, foi no Espírito. 12. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Olha, presta atenção. Paulo, mais uma vez, Paulo está falando aos Colossenses, não está falando comigo, não está falando com o Brasil. O Brasil não existia, abençoado. Mais uma vez, de novo, faltava 1430 anos para o Brasil ser descoberto. Então isso aqui não pode estar falando comigo e nem contigo. E aonde é que nós entramos aqui? Abençoado? No entendimento. No teu entendimento. Entendimento espiritual.
para saber que você, quando nasceu, você já nasceu batizado no Espírito Santo. Você já nasceu como igreja. Você já nasceu como corpo de Cristo. Você já nasceu sem pecado. Porque o pecado para Deus, de novo, era a transgressão da lei. E nós? Nós não somos judeus e nem somos gentios, abençoado. Nós somos um só em Cristo, porque somos depois da escatologia consumada. Entendeu, abençoado? Então, Paulo está falando com eles lá, olha, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Então, é lá, quando Deus foi sepultado, então eles lá que estavam mortos, não é morto inteligente, doutor, teólogo, não é morto, morto, como chama? Não é morto fisicamente, abençoado. Aqui se refere morto, morto espiritualmente, é por causa da transgressão, por causa da separação deles lá de Deus e por causa do pecado de Adão, da desobediência de Adão. Não é morto biologicamente, doutor em teologia. Olha, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, então eles lá, através do batismo na cruz, eles se tornaram uma nova criatura, um novo homem. Aonde? No Espírito. No qual igualmente foste ressuscitado. Foste quem? Eu, tu? Não. Eles. Foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, Paulo está dizendo que eles, através da fé em Cristo, eles foram ressuscitados. Os que estavam mortos no Espírito abençoado. 13, olha. E a vós outros quem, Lira? Nós? Não é nós. Nós não existia, abençoado. Nós não existia. E a vós outros quem? Os colossenses. Os colossenses do qual Paulo está se dirigindo. E a vós outros que estavam mortos. Nós nunca estivemos mortos, abençoado. Nós nunca estivemos mortos, preste atenção. A Igreja de Cristo, o Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro não é a humanidade inteira do Brasil, inteligente. Mais uma vez, Deus botou duas sementes no mundo. Então, nem todo mundo é de Cristo. Nem todo mundo é trigo. Entendeu, abençoado? As duas sementes estão aí misturadas. Então, os eleitos de Deus brasileiro, os escolhidos por ele, os revestidos de carne, os embaixadores de Cristo que estão no Brasil, que não são daqui, quando nós nascemos, todos os primeiros brasileiros, a partir de 1500, e que era um escolhido por Deus, já nasceu com tudo, abençoado. Já nasceu com tudo. Já nasceu como igreja. Já nasceu como santuário. Já nasceu sem pecado. Já nasceu batizado. Que tu vai para a tua igreja para ter tudo isso, abençoado. Que mico que vocês pagam, abençoado. E que vocês não conseguem entender. E o teu ladrão só te roubando. E cantando, tô nem aí, tô nem aí. Olha, e a vós outros que estavas mortos, eles lá, pelas vossas transgressões. Nós nunca estivemos mortos em transgressão, abençoado. Nunca. E pela incircuncisão da vossa carne. Vos deu vida juntamente com ele, olha, perdoando todos os nossos delitos. Quando Paulo diz assim, perdoando todos os nossos delitos, né?
Paulo fala nós, não é nós, não é eu, não é tu, abençoado. Não vai se incluir nada disso. Paulo está dizendo nós, porque Paulo estava lá, esperando a volta do Filho do Homem, e que Paulo estava vivendo naquela geração. E nós não existia de novo. Então Paulo diz assim, olha, e vós que estavam mortos pela vossa transgressão, a transgressão deles lá, não nós, e pela incircuncisão da vossa carne, olha, vos deu vida juntamente com ele. Ao mesmo tempo que Cristo foi ressuscitado, né, o Filho de Deus também. Ele diz, vos deu vida espiritual, abençoado. A revelação que estava oculto. Vos deu vida juntamente com ele, olha, perdoando todos os nossos delitos. Que o teu pastor diz que tu é um desgraçado, que tu é um condenado, que tu é um verme de Jacó. Paulo, na época dele, né? Paulo, na geração dele, antes do ano 60, Paulo Paulo está revelando que ele deu vida a eles lá, porque eles estavam mortos espiritualmente, e que ele também, além de ter dado vida e ter ressuscitado eles do Espírito, ele também perdoou todos os delitos. Que o teu pastor diz que tu é um desgraçado, um pecador. 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Contra nós? Não. Contra você? Não. Contra eles lá, abençoado. Era contra ele, nós nunca tivemos dívida. Nós não devemos um centavo a Deus, abençoado. Por quê? Porque quando nós nascemos, abençoado, o escrito de dívida já tinha sido cancelado. E que nós não vivemos essa geração. Nós não passamos por esse tempo em que havia transgressão, abençoado. Em que havia dívida. E que nós não devemos nada a Deus, abençoado. Sabe por quê? Porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Se eu sou dele, como é que eu vou dar como é que eu vou dar algo para Deus? Como é que eu vou ter dívida com Deus? Como é que eu vou pagar algo para Deus? Se nem eu sou de mim mesmo, se eu sou dele, abençoado. Como é que eu posso dar algo para Deus se Deus já é dono de tudo, inclusive de mim? Acorda, evangélico! Vocês estão fazendo papel de babaca. O teu pastor está te enganando, te roubando. Esses doutores, esses teólogos, te roubando. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Contra nós quem? Contra os colossenses e Paulo, que fazia parte. Entendeu, inteligente? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, contra eles lá, abençoado, não é contra nós, e que constava de ordenança. Ordenança, abençoado. Ordenança não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Ordenança, o qual nos era prejudicial. A eles lá. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, abençoado, ordenança que era contra eles lá, Deus removeu e encravou na cruz. Acabou. O que o teu ladrão faz? O que o teu ladrão fez faculdade para dizer que é doutor? Que é doutor em divindade, esse cãozinho, dizendo que estuda Deus. Para quê? Para te roubar, para te enganar, para pegar a verdade de Deus e transformar em mentira, como vocês estão vendo aqui. Não há transgressão, não há ordenança, não há mandamento, não há delitos, não há dívida. Para eles lá, antes do ano 70. Imagina para nós. 15. E despojando os principados
e as potestades, publicamente o expôs aos desprezos, triunfando deles na cruz. Abençoado, os cães daquela época, os cães daquela geração, né? Aqueles que eram principados e potestades, né? E que exercia poder na região celeste, e que eram espírito mal, que eram contra Deus, Deus daquela geração, todos eles, né? Eles foram despojados, entendeu, abençoado? Despojando os principados e a potestade, poderes e governo, Caifás e todos aqueles cães da época, entendeu? O Império Romano, todos eles lá que exerciam o poder, um governo, Deus pegou eles lá e despojou deles. E ele se tornou cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Entendeu, abençoado? Olha, Efésios 4:14, para terminar aqui, eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Eu creio que os filhos de Deus, os eleitos, vão entender. Mas os que defendem placa, mais os que defendem o meu pastor, mais os que defendem nomenclatura, o meu pastor, o meu bispo, o meu apóstolo, o meu quase Deus, a minha igreja, não vão entender nada, abençoado. Vão continuar sendo roubados, fazendo papel de babaca e dizendo, esse homem é uma bênção. Entendeu, abençoado? Olha, para findar, Efésios 4:14. Olha, Paulo pregando ainda aos Efésios, dizendo para eles lá, olha, revelando a eles o mistério que estava oculto de toda a geração, em Cristo, aliás, em Deus. E qual era o mistério que estava oculto em Deus? Que ele não revelou para ninguém, abençoado, nem para Isaías, nem para Jeremias, nem para Ezequiel, nem para ninguém, abençoado, para ninguém. Nem para Moisés, nem para discípulo, nem para apóstolo, para ninguém. Revelou só a Paulo. E qual era o mistério que estava oculto? A graça. A graça que em Cristo você já está aperfeiçoado. Que em Cristo você tem que viver só por fé e reinar em vida e em perfeita vitória, esperando o dia do vencimento da tua participação de carne e sangue aqui nessa terra, esperando você morrer e você ir para o inferno. Você, o homem exterior, o lira, que não é o inferno do ladrão, é sepultura, é Sheol, é cemitério, é mundo dos mortos, abençoado. Deixa de ter medo do diabo, deixa de ter medo do Satanás, porque tu é diabo e Satanás. E tu vai para o inferno. Entendeu, abençoado? Que não é o desse teu demônio, que não é o demônio dele, tá? É espírito mau. Para terminar, Efésios 4. Efésios 4:14. Olha, para que não mais sejamos como menino, agitado de um lado para outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina, a artimanha. O que é artimanha, Lira? É o que esse demônio faz com vocês. É isso. O cara é cheio de artimanha, abençoado. Tu, por exemplo, se tu chegar para esse teu Satanás aí, Efésios 1:3.
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Experimenta, né? Experimenta tu ler isso daqui e diz assim, olha pastor, o senhor está fazendo aqui campanha, tem campanha de libertação, campanha para que a gente seja abençoado, está mandando pegar envelope, está mandando fazer campanha. Olha pastor, aqui em Efésios 3:1 está dizendo que nós já estamos abençoados, com todas as sortes de bênção, tudo relacionado à bênção de Deus, aqui está dizendo que nós já temos. Esse Satanás, que não é o Satanás dele e que é o opositor, que é o acusador, que é uma ideia contrária, que, entendeu, abençoado? Esse cão vai dizer, cheio de artimanha, vai dizer, olha, isso daí é outra coisa. Vamos ficar aqui, você quer passar na frente do pastor? Entendeu, abençoado? Cheio de artimanha, abençoado. Para que não mais sejamos como menino, Paulo está dizendo a ele lá, olha, eu estou trazendo aqui a revelação da palavra, que o cabeça é Cristo, que tudo é Cristo e que ele já fez, e é para você só crer e mais nada. Para que você não seja como um menino que viva agitado de um lado para o outro. Isso é a minha cara, abençoado. Quando eu era criança, ainda lá na Aerolândia, um adolescente, eu comecei nessa macumba aí chamada de igreja católica, abençoado. Eu comecei a participar lá de negócio de coroinha, de não sei o quê. Eu era um cara bonito. De repente, o cara já queria me coisar, abençoado. E que isso daí, abençoado, você está feito menino, andando para um lado pelo outro. Lá não deu certo, tu vai para essa não deu, tu vai para essa não deu, tu vai para essa. Eu vou para aquela, porque aquela tira caroço. Abençoado, isso não é espiga de milho, para você querer tirar caroço. Em Cristo nós já estamos aperfeiçoados. Em Cristo já não resta mais nada a fazer, a não ser crer, abençoado. Nós não temos doença, nós não temos caroço, nós não temos nada, abençoado. Por suas chagas nós fomos curados. E o que nós temos, abençoado, é aquilo que nós semeamos e que nós vamos colher, abençoado. Porque o Evangelho diz que tudo que tu semear, tu vai colher. E é por isso que tu tem doença na carne. Entendeu, abençoado? Tu tem imperfeição na carne. Mas no Espírito você está perfeito. Não por ti, não por causa desse teu ladrão. E não por causa da tua igreja. Por causa dele, que já fez todas as coisas. Para que não mais sejamos como menino, agitado de um lado para outro e levado ao redor, olha, por todo o ventre de doutrina, todo o ventre de religião. Entendeu, abençoado? Pela artimanha dos homens, desses cães que estão aí, de batina, de paletó, de gravata, cheio de artimanha para te assaltar, para te roubar, para te escravizar. Para que não mais sejamos como um menino agitado de um lado para outro e levado ao redor por todo o ventre de doutrina. Essa daqui não serve, eu vou para outra. Não, eu vou para aquela. Não, eu venho para essa. Não, eu vou sair. Não, eu vou dar um tempo. Sem entendimento, abençoado, sem entendimento. Pela artimanha dos homens, olha, pela astúcia, cheio de astúcia, meu amado. Os caras, até a única galinha que tu tem no puleiro, o cara quer. Pela astúcia com que induzem ao erro. Meu amado, o sistema religioso, de uma forma geral, que está aí fora, está induzindo os filhos de Deus
a viver no erro, abençoado. Tirando a glória de Deus, levando para os homens, tirando o poder de Deus, levando para o homem, servindo a criatura no lugar do Criador, abençoado. Olha, vou parando por aqui, pedindo que você compartilhe a mensagem e para que outras pessoas venham a ter o entendimento. Graça e paz.